Abra o seu coração, receba o que você está precisando da parte deste Deus, meu querido. Muito bom dia a todo mundo que está aqui na praça. Bom dia a todos. Que Deus dê um dia abençoado para vocês. Graças a Deus por tudo que nós já ouvimos. Graças a Deus porque as coisas também estão voltando, né? A vida tem que continuar e cada um está aqui hoje nesse centro, não à toa. Está resolvendo suas coisas, está tentando ganhar o seu, não é? Todo mundo está tentando ganhar o seu. Todo mundo está tentando arrumar a sua vida. Todo mundo está tentando melhorar um pouco, arrumar o dinheiro, o sustento, para comprar suas coisas, para viver bem, em paz com a sua família. Isso é o que todo mundo está fazendo aqui nessa praça, e inclusive foi o que eu vim fazer. Mas eu vi o culto aqui e fiquei aqui para o culto. Eu só queria te dizer uma coisa, se fosse ficar aí no seu coração só uma coisa daquilo que eu vou falar, eu te diria que, mesmo que se você consiga tudo, meu amigo, mesmo se você conseguir tudo que você quer, as melhores roupas, os melhores bens materiais, mesmo que você tenha toda a saúde do mundo, mesmo que você também tenha todo o dinheiro do mundo, e ainda assim você tenha toda a paz do mundo e tenha a sua mente seja perfeita, seja saudável, mesmo que você tenha todas essas coisas, que parece que é o que todo mundo quer, mas se você não tiver Jesus, se Ele não for o teu Senhor, você não tem nada. Tudo isso que todo mundo acha que é o mais importante, se não houver Jesus Cristo como Senhor na sua vida, não passa de pó, não passa de um trono de pó. Olhe ao seu redor nesse momento como eu estou olhando. Olhe para tudo que está ao seu redor. Olhe para o seu corpo, olhe para a natureza, olhe para o chão dessa praça e me diga aqui alguma coisa que você vê que não vai deixar de existir. Tudo que você consegue ver, meu amigo, você sabe que nasce e morre, assim como você. Tudo tem um tempo limite. Tudo nesse mundo é pó. Se não houver um Deus, se não houver um propósito, se não houver um Cristo, se não houver um Senhor na sua vida, tudo que você vê vai morrer. Tudo neste mundo está fadado à morte e à destruição. Mas como já foi falado aqui, há um Deus e há um Cristo, há um Deus de amor. Que Ele é justo, mas Ele também é amor. Talvez muitos dos que estão passando aqui nessa praça, eu vou dizer algo óbvio. Muitos dos que estão aqui não gostariam que eu estivesse aqui falando. Muitos se sentiriam muito melhor se eu calasse minha boca, se esse microfone desligasse, se esse som parasse. Você, talvez, que está ouvindo de longe, se sentiria muito feliz se o pregador calasse a boca e se você pudesse ficar só com silêncio, ou fazendo outra coisa, ou pensando em outra coisa. Mas eu te digo por quê. É porque Jesus já falava disso. A verdade, principalmente em nossos dias, ela causa muito incômodo. Ela não causa pouco incômodo. A verdade, ela causa muito incômodo nos nossos dias. Jesus disse que nos últimos dias as pessoas, se possível, eles tapariam seus próprios ouvidos só para não ouvir a verdade. Por quê? Você sabe por quê? Porque parece que a verdade é algo bom. Mas por que as pessoas não querem ouvir a verdade? Porque a verdade não tem a ver com aquilo que você quer ouvir. A verdade, ela sempre será verdade, independente de você, independente da sua opinião. E é por conta disso que a verdade ofende a muitos. E é por isso também, porque a verdade, ela não necessariamente ela tem que nos agradar. Às vezes a verdade é o contrário daquilo que a gente espera, é o contrário daquilo que a gente acredita, mas a verdade, ela é como uma rocha. Já viu ali na Praia da Pedra do Sal? Já se encostou naquelas rochas? Você já tentou empurrar uma rocha daquela? Já tentou quebrar uma rocha? Não dá, ela não se move. Da mesma forma é a verdade. Não importa o quanto você lute contra ela, não importa o quanto tempo você passe negando que a verdade existe, ela vai continuar sendo verdade, porque ela existe independente de você, independente da sua opinião. E é porque a verdade muitas vezes não nos agrada, que a maioria das pessoas prefere não ouvir a verdade e prefere viver em um mundo de distrações. Prefere viver como se não existisse um Deus.
que é juiz. Preferem fingir que Deus ele não é justo. Não, Deus nunca vai julgar ninguém porque Deus é amor, não é? Prefere viver em distrações. Mas aqui, apesar de que muitos aqui serão confortados e salvos, apesar disso muitos não vão gostar daquilo que será dito, porque vai contra a sua natureza, mesmo assim nós trazemos a palavra da verdade, mesmo que te desagrade, porque nós te amamos. Aquele que ama não é aquele que concorda com tudo. Aquele que ama é aquele que corrige. Aquele que ama é aquele que fala aquilo que é. O texto da Bíblia que eu vou ler é Provérbios 14, versículo 9. Diz assim, Provérbios 14, versículo 9. Escute. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos a boa vontade. Você sabe o que é pecado? Você sabe por que os evangélicos, principalmente, eles falam tanto do pecado? Por que é tão sério isso? Será que é muito sério mesmo? O que você acha que é o pecado? Você acha que o pecado talvez é só matar? É só adulterar? O que você acha que é pecado? Eu queria te dizer nessa manhã que você não deixe que a cultura defina o que é pecado para você. Não diga o que é pecado para você. A sua opinião, nesse caso, pouco importa. Importa o que Deus disse na sua palavra, o que Ele já definiu que é pecado, o que Ele já revelou, o que Ele já nos entregou. Pense bem, amigo. Se Deus ele não tivesse deixado esse livro aqui para nós, todo mundo aqui até hoje queria saber quem era Deus. Até hoje queria saber quem foi que nos criou. Até hoje queria saber qual é o nosso propósito nessa terra. Mas a gente sabe, a gente já tem as respostas. Mas o problema é que muitas das vezes a gente vive como se elas não existissem. E a gente vive como se não fosse verdade. Mas nós já temos a resposta aqui. Por que você está procurando no seu coração aquilo que só Deus pode te dar? Por que você está procurando nos prazeres aquilo que só Deus pode te satisfazer? Porque você está procurando verdade fora do Criador, que é aquele que tudo criou, que é aquele que tudo sabe. Como Mateus falou, é preciso entender uma coisa. Deus ele é justo e nós somos pecadores. Todos nós. É certo que tem pessoas que fazem mais bondades do que outras. Mas mesmo as pessoas que praticam mais boas obras do que outras continuam sendo pecadoras. Não é porque você pratica 10 boas ações em um dia que isso diminui o fato de que você é um pecador por sua natureza, assim como eu sou pecador. Todos nós somos pecadores. As boas obras não apagam o fato do pecado original. Nós sempre seremos pecadores nessa terra, porque foi assim que nós nascemos e essa é a nossa natureza. Mas acontece que há um Deus que mesmo Ele sabendo disso, Ele decide nos salvar. E Ele nos salva com uma cruz. Por quê? Você sabe por que disso? Talvez você nunca se perguntou por que Cristo teve que morrer na cruz. Não é? Talvez você tenha aí seus 30, 20, 40, 50, 70 anos e nunca se perguntou por que Cristo teve que morrer na cruz. Será que até hoje você pensa que é só porque os soldados romanos quiseram? Será que os soldados romanos eram tão fortes que só porque eles quiseram, eles puderam prender Jesus? Será que foi só por isso que Jesus morreu? Será que não há uma causa? Será que não há explicação? Essa é a informação mais importante que você tem que saber na sua vida. Mais do que o resultado do jogo do Flamengo, mais do que está acontecendo na Bolsa de Valores, mais do que as notícias. A coisa mais importante que você tem que saber é por que Cristo morreu. Talvez você olhe para o crucifixo, talvez você olhe para o Cristo que está na sua parede. Você olha, você se afeiçoa, mas até hoje você ainda não descobriu e você não tem certeza de por que Cristo morreu. Glória a Deus! Glória a Deus! Mas já foi falado nessa noite que Ele morreu pelos nossos pecados. E por que Ele teve que morrer pelos nossos pecados? Por que Ele não deu outro jeito? Por que Ele não deu um jeitinho? Porque para Deus não tem isso, Deus é totalmente justo. Ele viu todos nós na perdição. Ele viu que eu e você, todos nós aqui merecíamos ser condenados. Ele poderia ter nos deixado para condenação, porque nós merecemos a justiça e a ira de Deus. Nós merecemos passar a eternidade afastados dele, pela justa punição dos nossos pecados. Mas ele nos abandonou?
Ele poderia, mas ele fez isso? Não! O que ele fez? Ele mandou o seu único filho, porque alguém deveria pagar. Deus é justo. Ele não é um tipo de juiz que quando está julgando uma pessoa, ele deixa alguém sair sem pagar a sua culpa. Deus, ele não pode fazer isso. Ele não pode ver os teus pecados e te aceitar no céu, mesmo assim, porque ele estaria passando pano. Deus não é um juiz injusto, ele é um juiz justo. Todos os pecados devem ser punidos. Aí você me pergunta, Levi, e se eu tenho tantos pecados, como que eu posso ser salvo? Qual é a única forma que eu ser salvo? E a única forma é se alguém pagar no teu lugar. E tem um detalhe, não pode ser qualquer pessoa pagar no teu lugar. A pessoa para pagar teus pecados no teu lugar tem que ser alguém perfeito, tem que ser alguém que nunca pecou, para o sacrifício dele ser perfeito e ser aceito pelo Deus que é perfeito. Entende isso? A salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é pelas obras que Cristo já praticou, é pelos méritos de Cristo, é pela vida perfeita de Cristo. Glória a Deus! Ser aceito diante de Deus. Aleluia! Tá entendendo? Eu só posso ser salvo se Jesus olhar lá, se Deus olhar lá no céu, ele vai ver minha lista de pecados. Eu vou dizer um número aqui. Vamos dizer que eu cometi 25 mil pecados na minha vida. Menti, desobedeci meus pais. Falei o nome de Deus em vão, cometi 25 mil pecados na minha vida. Como é que Deus vai olhar minha lista de pecados e vai me perdoar? Como que é possível? Ele tem que me punir. Qual é a única forma dele não me punir e de Deus ser salvo? É se ele olhar na minha lista de pecados e ver que lá no final está assinado com o sangue do Filho dele. Glória a Está Deus! escrito assim, os seus pecados foram perdoados. Você viu alguma boa obra minha para eu ser salvo? Não! As melhores obras nossas para Deus não são nada. As únicas obras que podem agradar a Deus plenamente são obras perfeitas, e tem que ser obras de alguém perfeito, que é do Filho de Deus. Aleluia! Por isso que o sacrifício é substitutivo. Glória a Deus! Porque se eu fosse ser salvo pelo que eu faço, eu seria condenado, eu não teria nenhuma chance. Mas com Cristo eu não só tenho chance, mas como eu também tenho certeza que eu serei salvo. Aleluia! Porque Ele é perfeito, porque Ele é fiel, Ele não é homem para que minta, Ele não falha, e se Ele falou, Ele vai fazer. Agora você tem que confiar a sua vida no Senhor. Sabe o que você tem que fazer? Olha para Cristo. Talvez você está seguindo aí sem olhar para Cristo. Mas se você olhar para Cristo hoje, no seu coração você vai encontrar todas as respostas. Se você olhar para Cristo hoje, você vai saber como você deve viver. Você vai ver o exemplo do verdadeiro Filho de Deus. Se você olhar para Cristo, mas você não está olhando para Cristo, você está olhando para o que o seu colega vai dizer, para o que sua família vai dizer. Você está olhando para o mundo, e o mundo, como eu já falei, não tem salvação para você. O mundo não tem vida. Tudo que o mundo tem para te dar é morte. Mas olha para Cristo hoje. Para de tentar procurar outros exemplos em pecadores como você, pecadores como eu. Busca o exemplo naquele que é perfeito. Busca no Filho de Deus. E se eu falei confuso hoje, porque eu sei que eu falo um pouco confuso, eu sei que eu falo um pouco difícil, e se você não entendeu, chega na sua casa, abre a Bíblia, vai ler o Evangelho de João. Lê lá o Evangelho de João. Se você não tivesse Bíblia, né? Se não existisse a Bíblia, você estaria louco agora, querendo saber quem Deus é, quem te criou, qual é o seu propósito. Mas você tem a Bíblia, e mesmo assim você não lê. A eternidade não tem te preocupado, mas isso deve te preocupar muito, porque na eternidade, o tempo não passa, não existe tempo na eternidade. Na eternidade, você nunca estará mais perto de terminar. Esse culto, a partir do momento que o tempo passa, ele vai chegando perto do fim. Mas na eternidade, esse fim não existe. Não importa se você passa 1000 anos na eternidade, você não estará mais próximo de acabar. Pense na eternidade. Pense nisso. Confia o destino da tua alma a Cristo. Confia a tua vida a Cristo. Aí você vai dizer assim, mas eu não tenho força. Mas tem tanto pecado. Meu irmão, existe o Espírito Santo. Ninguém está dizendo que você vai conseguir sozinho. Ninguém está dizendo que a salvação é pelos teus esforços. Ninguém está dizendo que você vai ser totalmente perfeito. Eu estou te dizendo que tem um Deus que Ele vai te ajudar. Que se você pudesse fazer sozinho, Ele não tinha mandado o Filho dele. Mas Ele mandou o Filho dele porque Ele sabe que tu não consegue sozinho. Ele sabe que tu não pode se salvar. E por isso Ele mandou o Filho dele. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Que Deus te abençoe, Levi. Nós também queremos dar uma oportunidade para o nosso pastor Fernando, lá de Brasília, um candango, né?